Existe algum debate sobre demissão de Roger Machado no São Paulo? Se existe, ele é fora do centro de treinamento da Barra Funda. Posso assegurar que Rui Costa, o homem forte do futebol do tricolor, e Rafinha, que o auxilia nas grandes decisões, nunca nem sequer trataram sobre o tema. Até porque foi o Rui Costa quem bancou a demissão do Hernan Crespo e a contratação do treinador gaúcho. O Roger é alguém em quem o Rui Costa confia demais, a ponto de o Rui Costa, nos últimos dias, ter feito um enorme esforço para garantir a contratação do Arthur, jogador que pertence ao Botafogo e que era um pedido expresso do Roger Machado. O que dá para dizer que o Rui Costa vai fazer o possível e o impossível para que o Roger Machado supere a desconfiança e permaneça no clube, até porque, se essa pressão pela demissão do Roger aumentar, pode acabar sobrando também para o Rui Costa. Roger Machado, que inicia com 2 vitórias, mas já vem de 3 partidas sem vencer. Derrotas para Palmeiras e Atlético Mineiro, além do empate contra o Internacional em Porto Alegre. Os próximos jogos do São Paulo, chatos. O São Paulo recebe nesse sábado o Cruzeiro em recuperação depois da estreia de Arthur Jorge. Depois, 2 partidas fora de casa. Primeiro contra o Boston River, no Uruguai, pela Sul-Americana. Depois contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, em Salvador. O que dá para dizer é que hoje não há debate interno sobre a demissão do Roger. Mas, se os resultados não vierem, a pressão externa certamente vai chegar ao CT da Barra Funda. E Roger Machado precisa obrigatoriamente de resultados para sobreviver. E digo mesmo em relação ao Rui Costa. A renovação do São Paulo com a New Balance divide conselhos, saiba valores e o que se defende a favor e contra. Então já está no espn.com.br, a matéria assinada pelo Eduardo Afonso. Acabou de entrar no ar, ó, então eu não li ainda a matéria. Lê aí, lê pra nós aí. Deixa eu ler a matéria, vai. Lê pra nós aí. Depois a gente fala do Ney. Acho que o Edu Afonso fala que a Pênalti Marca fez uma proposta para patrocinar o São Paulo. A ESPN apurou detalhes de vários lados dessa história e mostra a seguir por que a questão do conselho é complexa. Tá, muito bem, ó. O órgão Lê pra nós aí. Eu tô lendo. Eduardo, é que eu tô resumindo. Antes de mais nada, vale lembrar que o acordo de vigência com a fornecedora começou em janeiro de 24 e vai até o fim de 27. O acordo valeria por quase 7 anos até o fim de 32, um novo acordo, né? Porque já incluiria o restante de 2006. A reportagem noticiou em dezembro do ano passado que os dois lados já negociavam essa renovação. Mas aí, pois é, teve a crise toda, culminando na renúncia do presidente Júlio Casares. Pode subir, por favor, Galindo? Não, animal! O burro! Aí... Por que essa questão é tão importante? Subir o texto. Desce a tela, mas sobe o texto. Por vários motivos. Um deles, os valores envolvidos, dada a situação financeira do clube. Beleza. Qual a polêmica com Casares e a posição do Macis? O fato de o contrato atual com a New Balance ser mais um assinado pela gestão do Casares é um dos pontos iniciais da controvérsia. Daí a convocação do Eduardo Toni para encontro na próxima segunda. Atualmente, no comando, o Harry Macis é a favor da extensão com vínculo lá com a empresa dos Estados Unidos. Como é que está o conselho? O órgão é responsável por aprovar ou não o novo acordo e está bem dividido. Quais são os valores, então? O contrato prevê até 25 milhões por ano, enquanto o novo chegaria a 35 milhões. Olha aí, ó. Isso já contando os royalties. Passa para a parte que está falando da pênalti. Temos aí, ó. Tem proposta da pênalti? Pronto, tem que ler isso aí que é importante. Então, sim, a proposta da pênalti existe. E é superior à da New Balance. Aí, Viola. Embora a diferença não seja tão grande, mas o prazo de acordo seria menor. Entendi. E a pênalti que já patrocinou o São Paulo em épocas de ouro do tricolor também, né? Pô, nos títulos mundiais, Libertadores, tem essa memória afetiva também, né, Hernan? Sim, tem essa memória afetiva, mas assim, o São Paulo hoje é satisfeito com o que a New Balance entrega. Então, por isso que há um consenso. Mesmo com aquela polêmica ali da camisa, eu acho bonita a camisa. Mas foi contornada, ele já explicou isso. Lembra que teve aquela coisa do escudo? Ali, tal, eu também achei exagero. Mas tudo bem, eu entendo o torcedor que gostou e que não gostou, mas eu achei bonita. Mas hoje o São Paulo, dentro da atual gestão Macis, é um consenso de que a New Balance se entrega bem, que a parceria é muito bem... É muito tranquila ali, tipo, não tem dificuldade. São Paulo tem muita
tranquilidade desde que a New Balance entrou. Os produtos são bem distribuídos, porque essa é uma questão, né? Às vezes não é só quanto você vai receber, mas também a maneira como é distribuída o uniforme, às vezes no Brasil, fora do Brasil. Sim. Se tem qualidade o material. O New Balance, que hoje no Brasil patrocina o São Paulo e o Grêmio também, né? Acho que são os dois clubes. Aliás, estava com aquela camisa azul ontem que a gente falou ainda, né? O Grêmio. Bonita, né? É bem bonita. Bonito. Não, é uma notícia do Diego Garcia, tá lá no espn.com.br e que ela é muito curiosa, por quê? Porque na reunião do conselho, do balanço e tal, discutidos os valores e tudo mais, e alguns conselheiros fizeram observações a algumas dívidas que foram pagas. Por exemplo, a do Crespo foi paga antes da demissão, né? Os 2 milhões e 100 mil reais pagos antes da demissão do Crespo, e aí depois ele é demitido, mas o São Paulo já tinha adiantado o pagamento. Por vários motivos. Pode ser, vamos adiantar aqui o pagamento já, porque de fato já a batata está assando, né? Que é o que fica mais evidente. O São Paulo teve um dinheirinho a mais ali, foi lá, aproveitou e pagou uma dívida antiga. A gente sabe que muitas vezes não é assim que funciona no dia a dia do futebol. Então é uma informação curiosa, e tem também ali descrito na reunião onde o Diego Garcia teve acesso, apurou e tal, que o São Paulo ainda deve para o Zubeldia, hoje técnico do Fluminense. Há uma dívida ali de cerca de 3 milhões. Então, assim, é um São Paulo que deve seus ex-treinadores, e ali está muito bem descrito um valor que foi pago antes da demissão do Crespo. E tem mais uma informação sua sobre São Paulo, que é o gramado do Morumbis, né? É verdade. Vai estar disponível para jogo? O São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro no sábado, 6h30, mais conhecido como amanhã. E é um jogo muito importante porque, né, aquela questão do desempenho do São Paulo, do Roger Machado, e vai enfrentar o Arthur Jorge, que chegando no Cruzeiro. Sim. Né? O São Paulo está fazendo campanhas nas redes sociais para o torcedor lotar o Morumbis e tal. Só que assim, eu andei conversando com algumas pessoas do administrativo do estádio que me disseram que o gramado não vai estar 100% na sua plenitude. Porque o gramado está passando por uma reforma, teve shows e o gramado foi colocado. Foi um gramado, inclusive, que foi reformado a pedido dos jogadores. Os jogadores observaram que o gramado estava com uma certa dificuldade e me disseram que assim, o gramado não vai estar 100%, vai estar mais ou menos 80%, 85%. Aí me explicaram que assim, é como se fosse um recém-nascido. Chega, você tem que ter o cuidado, vai crescendo e tal, aquela coisa até começar a andar e dar segurança, e daqui a pouco tá andando sozinho. Então, assim, como se fosse um gramado, ainda precisaria de um tempo a mais para ele estar 100%. Perfeito. E como o jogo já é amanhã, ele não vai estar na plenitude. O pessoal está trabalhando dia e noite lá no Morumbis para poder colocar minimamente em condições. Mas o que me disseram foi, não vai estar 100%, vai estar 80% a 85% o gramado amanhã. E, obviamente, o São Paulo vai trabalhar na manutenção para que ele melhore cada vez mais. Só que daqui a pouro tem o The Weeknd aí, malandro, que é um palcão desse tamanho gigante. Não tem mais nenhum traço do que era o time do Crespo. É outro time. Diga lá. Isso é muito impressionante. Uma coisa é dizer que o Inter atual, o Roger voltou ao Beira-Rio depois de 200 dias, né? Foi o último time dele antes de ele dirigir o São Paulo, o último trabalho. O Inter hoje tinha vários jogadores da época do Roger, esse time do Pesolano, mas joga de uma forma completamente diferente, mas são 200 dias de diferença, certo? Em relação ao Crespo no São Paulo, o Roger tem nem 20 dias, né? Então, de 200 para 20, e eu acho que ele tem acelerado muito a mudança, né? E a gente vai exemplificar. Só para completar um pouco em relação ao Inter, que o Vessone falava da questão do visitante melhor que o mandante, o Pesolano, que já foi o lanterna do campeonato, ele resolveu revolucionar o time, era um retrancaço, ele joga num 5-3-2 com 2 laterais, é uma retranca absurda. Foi assim que ele conseguiu 7 pontos dos últimos 9, ele deu uma reagida. Quando ele abriu o placar, ele foi jogar dentro da área dele em casa, que foi uma coisa... E eu ficava pensando, a única chance desse São Paulo desorganizado ter alguma possibilidade de empatar o jogo é o Inter
se fechar na casinha lá. E no final, o São Paulo achou um gol. Foi o que acabou acontecendo. Eu acho que, dentro desse aspecto, o Inter pode encher o saco do Corinthians aqui. E o Pesolano tem critério... Como fez contra o Santos, né? Tirou o Alan Patrick do time. É provável até que ele tire o Alan Patrick do time. Ontem ele botou os 2 colombianos que vieram correndo da data FIFA no banco. Nem começaram a jogar os 2 atacantes. Não, vou jogar só com o Alejandro. E aquele outro faz uma fumaça, hein? Carboneiro faz, é um jogador de contra-ataque. Mas acho que ele demorou um pouco para colocar, hein? Demorou, hein? Então, o Roger foi melhor que o Pesolano no segundo tempo. Aí nós vamos chegar lá, no que é o São Paulo do Roger hoje. O São Paulo do Roger hoje tem 5 jogos, né? 2 vitórias, 2 derrotas e ontem foi o primeiro empate. O empatar com o Inter em Porto Alegre, mesmo com o Inter fragilizado, não é exatamente um desastre. Bom resultado. Mas a gente tem que analisar o que foi o campo. E aí, Tironi, podemos começar pelo fim, pela entrevista. Uma entrevista menos rebuscada. O Vessone até me perguntava, ele mudou o vocabulário? Vessone, ele não mudou o vocabulário. Ele falou, não consigo perder a minha essência, mas ele simplificou, sobretudo taticamente, as coisas que aconteceu, que ele viu no jogo, né? Ele procurou fazer isso na coletiva. Não foi perguntado e não respondeu sobre o gol tomado, porque o gol tomado foi idêntico ao gatilho, como é que é? O gatilho... Da bola invertida. Da bola invertida que o São Paulo tomou do Palmeiras. O Sabino foi dar um bote no campo do Internacional. Tomou nas costas. Contra o Palmeiras, o Flaco fez o giro. Ontem teve o giro, a bola foi metida na direita em vez de na esquerda, gol. O zagueiro do São Paulo estava no campo do Internacional quando saiu o gol. E deu para perceber, para quem não conhece o Roger, já conhecia, quando você está vendo o jogo do time comandado pelo Roger, ele está vazio o estádio, você ouve assovios. E esse foi o sinal, e ele estava falando... Olha o gol aí, ó. Contra o Palmeiras, Marcelo, com 55 mil, ninguém ouviu o assovio do Roger. Ontem no Beira-Rio, e deu a perceber que o gatilho, a pressão, é associado ao assovio dele. Ele assovia, o time sobe. Mas quando o São Paulo sobe, um time que tem Sabino, Caleri, Luciano, um time lento, mais lento que eu, sobe, não adianta nada. Nada. Então, quando o São Paulo sobe, é o desespero. Se errar uma coisinha, é gol. Foi o que aconteceu. E aí, no segundo tempo, eu acho que aí ele mexe bem. E aí o São Paulo ganha alternativas. Ele põe o Cauli primeiro numa função, depois numa segunda função. E o Arthur, que tinha estreado bem no primeiro tempo, mesmo continua produzindo alguma coisa, ele vai buscar um empate meio na base do chuveirinho, que é a marca. O Tironi fica contando os cruzamentos. 152 cruzamentos nos últimos 4 jogos. O Caleri é um cara que gosta de cruzamento, mas não dá para só depender disso. E tem sido isso. Era o oposto. O time do Crespo praticamente não cruzava. Então o São Paulo, de fato, morreu. O São Paulo do Crespo. Um time que era mais... jogava mais pelo centro, que tinha a mobilidade dos seus jogadores de meio a grande diferença, que tinha o improviso e a anarquia a sua grande marca. O time do Roger é um time tipo de pebolinho de totó. É um time estático que guarda a posição. Posicional, como vários são. Vários técnicos gostam de jogar assim. Aí, Tironi, nós vamos para o que ele disse sobre o time, o que ele gostou na entrevista. E ele gostou, sobretudo, como quase todo mundo que viu, da segunda parte, quando entra o segundo ponta, o Ferreirinha. Ele começou com um ponta só, o Arthur, o Marcos Antônio de ponta esquerda, um meia na ponta esquerda. Jesus. No segundo tempo, ele tira o Danielzinho, puxa o Marcos Antônio para o meio, para o Marcos Antônio ter um pouco de terreno para armar, e coloca o Cauli, ele insiste com meia pela esquerda. Não dá certo. Quando ele coloca o Ferreirinha e o Cédric, que são 2 jogadores mais perseguidos pela torcida, ele acerta o time, com o Cédric e Ferreirinha. Então, lateral direita na lateral direita, lateral esquerda na lateral esquerda, ponta direita na ponta direita, ponta esquerda na ponta esquerda. Pebolim. E aí o time... E ele adorou. E aí, só para vocês fazerem o exercício, para dizer se vale a pena ou não, tá?
deu a entender, depois da entrevista, que o esquema dele vai ter 2 pontas, um volante marcador, que o São Paulo não tinha, que o Pablo Maia jogou o tempo todo, ontem praticamente o tempo todo, foi a outra novidade. E o centroavante não dá para tirar, né? O cara que faz 10 gols em 2 meses, faz gol todo dia. Então, se você imaginar, o time do Roger tem linha de 4, Pablo Maia, Caleri, 2 pontos. Faltam 2 vagas no meio. Sabe quantos jogadores tem para as 2 vagas? Vou enumerar para você. Faltam 2 vagas. Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Cauli e Luciano. 5 jogadores para 2 vagas. Vale a pena adotar esse sistema preterindo 3 desses 5? Sim. Para mim é loucura. Considerando que quem entra é o Pablo Maia, que não era titular. Ferreirinha, Pablo Maia. E o Arthur, ok, vai. Chegou agora e participou da jogada do gol e tal. Para mim isso não faz o menor sentido. E não é porque é o Roger. Eu falo isso do Diniz e do Rogério Ceni, são técnicos brasileiros, mais ou menos da mesma geração. É o nosso debate aqui. Técnico que quer ser autoral, que acha que a ideia dele é superior ao material que ele tem para trabalhar, para mim não serve. Eu não compreendo isso. Eu não compreendo. Mais ainda, isso eu não compreendo mesmo que o time tivesse com uma terra arrasada, o que não é o caso. Mesmo que a torcida tivesse pé da vida e quisesse um novo técnico, o que não é o caso. Então ele está jogando todas as cartas dele nessa mudança completa. O time virou do avesso. E aí talvez o maior símbolo disso, do maior prejudicado, seja o maior xodó da torcida atualmente, que é o Marcos Antônio. E aí, só para encerrar esse devaneio, para mim não faz sentido o Rui Costa, que foi o autor da ideia, da machadada, sem nenhum trocadilho, no Crespo para trazer o Roger, ter, dias antes de fazer a troca, renovado o contrato do Luciano por 4 anos e feito o que fez com o Marcos Antônio para ele virar o maior salário do time e tal. Se esses 2 jogadores vão passar a ser coadjuvantes ou reservas, faz sentido? Para mim não faz sentido. Não faz sentido. O Leonardo aqui, o Massa, ele fala assim, vou nadar contra a maré. O São Paulo ganhou 2 jogadores com o Roger, Pablo e o Wendel. Ambos apresentaram melhoras. Essa notícia é ótima para o time. Marcos não joga de ponta. Quando com a bola, ele é um meia. Ele tem total razão. Não só eles. Ele vai ganhar o Ferreirinha, ele vai ganhar o Cédric, ele vai ganhar outros jogadores que estavam... Mas a preço de perder quem? Pois é. Por isso que eu estou falando, vale a pena a interrogação. E aí, Massa? A gente não sabe se vale a pena ainda. A gente vai ver, né? Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.